Deus! Glória a Deus! Começando mais um projeto na rádio. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Em nome de Jesus, estamos aqui, eu, Felipe, o irmão Israel e o irmão Leandro. Que Deus abençoe a todos por nos permitir mais uma segunda-feira, mais uma semana que inicia. Vamos iniciar bem na presença do nosso Altíssimo, na presença do nosso amado. Desde já mando um abraço lá pro Paulinho, Antônio Ninhos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Márcia Rodrigues, da família de adoradores. Eu tenho que, depois eu vou chamar a Márcia ali, se ela me permitir. Manda aí a permissão pra mim aí, pra conversar com ela ali, porque eu quero fazer uma visita na igreja dela, lá em Eldorado do Sul, né? Laura Silveira também aderiu. Que Deus te abençoe, minha amiga. E pra nós não perder como de costume, né? Como foi o final de semana? Meu final de semana, irmão, foi uma bênção de Deus. Deixa eu deixar te filmar aqui nessa câmera também. Aleluia. Tivemos ali um culto abençoado esse final de semana. Tivemos lutas. Este final de semana agora foi o culto do Café Convívio, no domingo. Um culto abençoado por Deus, onde Deus ele tem esse trabalho, essa porta aberta ali na Avenida Valdir Rodrigues Soares, número 496, trabalho com droga dependente, um trabalho que Deus, através de um pastor norte-americano, abriu essa porta para trabalhar com as drogas dependentes. Então eu sou grato a Deus, tivemos um final de semana abençoado na presença de Deus, em meio de dificuldades, lutas, mas glorificando Deus, irmão Leandro. E eu sou grato a Deus, que Deus venha abençoar a vida de cada ouvinte nesta noite, que Deus venha abençoar a tua semana, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha renovar as tuas forças e a tua saúde para a glória do nome dele. Pai Senhor, meus amados queridos irmãos, quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na rádio, presentes com meus amigos e irmãos em Cristo. E dizer que tivemos mais um final de semana abençoado por Deus, um culto abençoado, um culto para a família, onde a palavra de Deus foi pregada para aqueles que já são convertidos e aqueles que precisam se converter. Aleluia. E quando isso acontece, Deus opera. Aleluia. Aqueles que precisam de conversão. Eu vou para lá então. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe ali a nossa amiga Tainara e Cleiton. Que Deus abençoe meu amigo Samuel. Que Deus te abençoe, Samuel. Deus abençoe, Samuel Silva. E a irmã tia do Maurício, a Nájila. Nájila. Deus abençoe, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Irmãos. Aleluia. Esse foi no plural? Irmãos. Foi no plural. Amém. Dá um abraço para minha mãe, que Deus te abençoe, mãe, em nome de Deus abençoe, Jesus. irmã Cláudia, em nome de Jesus Cristo. Cara, e tive um final de semana abençoado também na presença de Deus. Tivemos a oficina de Deus na sexta, né? Lá na primavera. Onde encontrei o cara e dei um abraço no cara. É? Tava Aquele lá. de quebrar a costela, não? Não. Não? Abraço social. Não. Mas ele tava Vai lá. cara. MMA, irmão. Sabe que os Só um irmãos, abraço, às vezes, né? os irmãos às vezes eles falam assim, não, irmão, já vai devagar, porque eu tenho mania às vezes de dar Sentir um abraço mesmo apertado, sabe, irmão? E daí os irmãos falam, não, tô com problema na coluna. Não, o homem tava lá, cara. Tava lá, e curtiu bem o culto mesmo. Foi E- pra cultuar a Deus. Foi pra cultuar Deus. Deus abençoe, Elisandro, em nome de Jesus. É bênção, cara. E hoje, sexta-feira, teve o culto só pra homens. E hoje é o culto cor-de-rosa só pra mulheres. Aleluia. Eu vi a postagem lá na página. Então eu postei lá na página, lá, quem quisesse, né, estaria mulher, né? Mulher. Não vem com aquele negócio lá, com aquela lei que inventaram lá de gêneros lá. Se hoje tu tivesse te sentindo mulher, tu poderia ir. Não, né? Mulher, né? Se tu quisesse ir, seria bem-vinda hoje. Eu tenho certeza. Um culto abençoado. Eu vi as fotos, a qual até a minha esposa estava lá cantando. Lá me mandaram um vídeo dela cantando também. Se ela permitir depois, vou postar na página do projeto. Amém? Né? Cantando, irmão? Cantando, ela louva, cara. Adora. Adorando. Glória. Adora, cara. Em nome de Jesus, cara. É bom, cara. É bom demais. Que bênção. E o culto tava uma maravilha, né, cara? No domingo, no sábado teve culto jovem ali também. Os jovens foram para buscar, ganharam, né? E ontem nós tivemos um culto muito bom também, em nome de Jesus. Amém. E provém a Deus por mais uma segunda-feira para nós estarmos aqui bendizendo ao santo e poderoso nome dele, né?
Então aqui estamos para fazer a vontade do nosso Pai e não a nossa, né? E a nossa vontade é até por Tá debaixo do edredom, né? propício para estar em casa, né? É um dia bem propício para estar em casa, mas não. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. Como diz lá em João 9, né? Fazemos a obra do Senhor. Glória a Deus. E até porque hoje nós podemos dizer que fizemos a obra com mais facilidade, né? Sim, com mais facilidade. Não passamos tanto trabalho, temos acesso mais rápido às pessoas. Não precisamos muitas vezes fazer viagem longe. Por exemplo, com essa live aqui, o que nós estamos alcançando? Pessoas do Rio de Janeiro, lembra que comentaram que estavam assistindo lá no interior do Rio Grande do Sul. E tipo, não só no Rio de Janeiro, como também no sul da ilha de Santa Catarina, né? São Paulo, a irmã de São Paulo, teve a irmã lá do Grajaú, né? Do Grajaú. Que estava nos escutando. Também tem a irmã Nilza que nos escuta no Santana do Livramento. Então, são pessoas em essa comodidade que nós temos hoje nesse veículo de comunicação, né? E esse acesso abrange muito mais do que nós ficar... E tem também aquela cidade grande, aquela, irmão, que eu me esqueci o nome, André Ferreira Carvalho, que Deus te abençoe aí, André. Aquela cidade grande, irmão. Guaíba, sim. A grande cidade, cara. Grande cidade, onde Deus nos colocou para fazer a obra dele. Menosprezaram não. Uma grande cidade. Uma grande cidade. Eu sou Guaipeca puro e que orgulho. Nascido no Instituto do Livramento. Eu tenho que ser problema, só quem nasce no Livramento vai ver esse filme. Só quem nasce agora. Nasce onde, irmão? Sou Porto Alegre. Nossa, viu? Por isso vem sem jaqueta também, é uma coisa absurda. Só tomar cartão vermelho. Vem que você é de Porto Alegre pela vestimenta. Eu vou a partir de amanhã eu vou começar a trazer cartão, nós vamos, adverter os participantes. Viu? A partir de amanhã ele vai fazer o programa sozinho, eu acho que é. Amém, irmãos? Tenham uma ótima noite e semana. Deus te abençoe, André. Da mesma forma, Jesus. O André, o Marcelo, o Fabiano e o Alessandro, os irmãos, cara. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Sempre chamei ela de tia, era a Jessica, a mãe deles ali. Muitos anos que eu não vejo eles também. Eles eram vizinhos da minha mãe ali e depois partiram para outro lugar. Mas provenha Deus, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. E aí? O que tem para nós aí? Tem pra nós onde eu tava. Tem que vir armado. Tava estudando. Os irmãos não conseguem ver, mas o cara trouxe notebook, trouxe Bíblia. Vem pra guerra. Não, mas é que você não deu tempo de imprimir mesmo e eu tô sem impressora em casa. Ontem, na parte da tarde, eu tava fazendo um estudo sobre os diferentes sentimentos do Calvário. Muitas vezes nós falamos no amor de Cristo, que morreu por nós para que hoje nós estivéssemos aqui pregando a palavra dele, e muitas vezes esquecemos de falar aquilo que ele passou, porque o Calvário foi um sacrifício muito grande. E eu estava estudando hoje sobre os diferentes sentimentos do Calvário, e o primeiro sentimento que eu estava falando é a crueldade. Mais fácil. Melhor. Nós encontramos esse primeiro sentimento em Mateus capítulo 27, versículos do 28 ao 30, que fala justamente sobre a crueldade do Calvário, que Jesus passou naquele momento. Vamos ver aqui, eu vou ler na minha Tem bastante conteúdo para ler, então cada um ele fica durante. Isso é importante, irmão. Sempre ter uma questão de conhecimento bíblico sempre é bem-vindo, né? Mateus 27, não tem heresia aí 27, no negócio. Começa, seus hereges. 27, 28. A paz, irmão Felipe. E demais irmãos. Ô, glória! Deus abençoe aqui agora, irmão. Vai ser bênção a sua presença aqui na igreja. Nazareno é adorado do sul. Para juntos adorar a Deus. Amém. Com certeza eu vou sim. Depois eu vou entrar em contato com a irmã certinho, pegar o endereço, dias de culto. Vou lá fazer uma festa para Jesus ainda. O primeiro sentimento, a crueldade.
Despojando-o das O vestes. que tu tá lendo, cara? Eu tô lendo Mateus 27, versículos verso 28. 28. Agora Thaís, Danilo e Antônio Jean. Bem-vindos, que Deus Sejam abençoe. bem-vindos aí, a hora que vocês entrarem já sabem, ó. Mateus capítulo 27, verso 28, Novo Testamento. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Meu Deus! Começa por aí. Olha o que passou. Muitas vezes falamos do amor, mas esquecemos porque Jesus tinha sentimento. Jesus chorou. Tem esse versículo quando fala de Lázaro lá que Jesus chorou. Ele era homem que nem nós. Sim. Ele tinha os mesmos sentimentos. Agora fica, vamos transferir isso aí para nós. Nós passarmos por isso, ser cuspido. Será que nós aguentaríamos essa primeira parte do versículo? Claro que não, eu não aguentaria, não. E assim, Será que nós aguentaríamos alguém cuspir nós de ficar calado? Porque Jesus ficou calado. Jesus não revidou. Deus, foi mudo. que Deus sempre continue lhes abençoar por esse trabalho lindo. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, abençoe, nós, em nome de velho. Jesus. Véi Abreu, que Deus te abençoe, Véi Abreu. A Tainari Cleiton nos mandou ali boa noite. O Gabriel tava ali no culto ali hoje Na tia dele. na tia dele ali. A nossa tia. Mateus 27, 31 diz assim: depois de haver Jé escarnecido. Pereira. É, Jé? Deus abençoe, Jé. Deve ser Jé de Jéssica. Deve ser. Pereira, boa noite. Boa noite a você Boa noite. também. Abençoe. Jé. Deus te Versículo, abençoe. versículo 31 em sequência diz que depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Aleluia. Nós só estamos na crueldade. E isso a gente já até comentou uma vez aqui a respeito desta crueldade a qual Jesus Cristo sofreu, aonde os homens, os soldados foram usados, né, para cumprir a palavra de Isaías, que estava dizendo que agradou Deus moer o seu próprio filho. Então a crueldade, aí que tá, né, irmão, a maldade que caiu sobre ele era para nós, irmão. E por causa dessa graça, por causa dessa primeira, desse teu primeiro tópico que tu trouxe para nós, a crueldade, isso era tudo para nós, irmão. Cristo Nós tínhamos que isso. passar por isso, não? E é que nem o irmão falou, né, irmão? Tu não aguentaria alguém cuspir na tua Não, cara. mas Não. nós não ia passar do guspe, não ia chegar na cruz, porque nós não ia passar do guspe. Não, ia morrer ali mesmo. Ia ser morto ali. O castigo que nos trouxe a paz Estava estava sobre sobre ele. A paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Deus Irmão abençoe, Lisandro, em nome de Jesus. Deus homem de abençoe. Deus. Irmão Lisandro, Deus te abençoe, varão. O O irmão evangelho. estava lá firmezinho. Olha só que benção, viu? O irmão estava lá Deus é firmezinho, bom, hoje né, está irmão? aqui, ó. Firmezinho Firmezinho. também. Sabe o que é o mais tri, cara? Mais tri não, cara. É que. É bem Galdério, né? Mais tri. Mais tri não, mas Mas é que... legal deu bom. Não, sabe o que é? Eu entrei lá e ele pegou e me reconheceu como seu. O irmão da rádio. Falou. Ah, que benção. Ô, glória a Deus. Cara, mas o mais. É, irmão, mais tri de graças bom, a Deus, de bom, graças a é Deus que não teve um reconhece. infarto, né, irmão? Que reconhece O trabalho, as né? obras que a gente está o fazendo pelo Senhor. Não teve um infarto, né, irmão Felipe? Não, cara, não teve. A bênção de Deus. Deus, misericórdia da vida desse mano. Ah, É Jennifer. Tu quer adivinhar o nome das pessoas? Mas foi tu que adivinhou, irmão. Eu sei. Adivinhação é Eu vou demônio. orando por ti. Adivinhação é demônio. Meu, Você só acertou. foi cuidado. Se eu Deus acertasse, abençoe, Jennifer, se eu acertasse em o nome de nome dela, Jesus. eu ia cair duro aqui, né? Eu ia cair duro Mas endemoniado. viu? As misericórdias de Deus Oh, glória a não Deus. deixaram tu cair, cara. Viu? Viu? Fulminado. Quase foi Ora. fulminado vivo. Lisandra Santos, Deus a paz do abençoe, Senhor, irmã. minha irmã. Em nome Que de Deus te Jesus Cristo. abençoe. Em nome de Jesus. Você tem que parar com esse negócio de adivinhar as coisas, né? É. Esse é demônio, já tava Demônio, cara.
Vai ser Eu demônio. falei, irmão, que se eu começasse a cumprimentar esse homem cair duro, endemoniado aqui, irmão. Meu Deus. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo Hoje 3. não tá obedecendo meus comandos aqui, Bobo. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 3 dizia Ah, assim: mas não tem que tá salteando? e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Tu imagina um rei sendo bofetado. Bufeteado, né? Ah, a dor deve ser tremendo, porque assim, ó, se é um homem que nem nós, o orgulho não deixa. O orgulho não deixa um homem que tem todo o poder e toda a autoridade que tem um rei passar por isso. Né? Se fosse qualquer um de nós, não ia suportar. E ele sofreu por nós, Por calado, irmão. Calado. Amém. Estou sempre com vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Tamo juntos. É melhor com Cristo do que com nós, irmão. É, verdade, mas Mas Deus abençoe, somos gratos a Deus pela tua presença na live, irmão Lisandro. E segue firme nessa caminhada, homem, que Deus é bom e o diabo não presta. Prossiga, irmão, perdão a nossa Não, falta de respeito. vai lá. João 19:7. É 19:17. Temos que honrar aqueles que nos assistem, que nos escutam, né? Temos que glorificar a vida deles cada vez que eles entram. Aleluia. Comentam alguma coisa pra nós. Isso aí nos edifica, nos deixa felizes. Aleluia. Somos pessoas comuns fazendo algo grande em Aleluia. nome do Senhor, Glória a Deus. que é falar do amor dele, de tudo aquilo que ele Passou por nós, né? por nós, tudo aquilo que ele sofreu. E muitas porque vezes nós somos merecedores disso, né? nós não sofreria a metade. Não, mas nem o começo. Nem o começo. No começo. Se às vezes para fazer alguma ordenança bíblica o cara já faz trabalho que é para fazer a consagração do cara, tu imagina aguentar levar um tapa. Meu irmão, jejum. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, com esse frio. Só se for dormindo. Não, mas é. Não, tá, é É impressionante. verdade. Mas tem gente que começa o jejum, vou fazer um jejum, tá? Vou fazer um jejum da meia-noite às 8 da manhã. Tá dormindo, Horário, aí tá é fácil. dormindo, é barbado. total, irmão. Vá. Opressão. Opressão do sono, Do roncando, é. Aham. Do sono. Aleluia. Ah, para, aí você acorda 20 para as 8 e fica na cama se fazendo até as 8. É, alguém ronca do teu lado e tu acha que é o Satanás aí que tá atrapalhando a tua consagração. Ah, para. Aleluia. Misericórdia. Salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Salve o rei dos judeus. Ainda debochavam de Jesus, irmão. Tu Aleluia. não disse que era rei dos judeus? Salve, ó rei. Salve o rei. E pá. E concha. E com caniço na Não, mas cabeça. tá. São os filhos de Satanás, né, meu? Porque Satanás disse: se tu é filho do homem, transforma essas pedras em pão. E agora tu não é filho do rei, então ele não te salva. Né? É, mas tu vê, irmão. E, É o mesmo contexto. É o mesmo contexto. e se tu pegar e parar pra pensar, irmão, é a mesma forma. Vamos tentar botar numa visão assim, ó. Jó, ele sofreu porque Deus permitiu. E o profeta messiânico Isaías, ele profetizou que Jesus Cristo iria vir à terra e iria padecer por nós. E Isaías 53 diz que Deus agradou moer o seu próprio filho. E daí tu pensa, o castigo que estava sobre ele era para nós. Mas quem castigou ele, a gente vê os homens batendo nele. Mas se tu for para Isaías, tu vai ver que não foi os homens. Os homens, eles foram usados para maltratar a Jesus E o Cristo povo- através de Deus, O né? povo que crucificou, o povo que bateu, o povo que aceitou, Sim. era o povo escolhido dele. Então tu vê que ele foi odiado pelos próprios, né? Pelos próprios dele. Então a gente vê que nem ontem na escola bíblica a gente estava falando, irmão, a respeito de Judas. Judas traiu Jesus Cristo por 30 moedas. Jesus Cristo lavou os pés dele. Sabia que ele ia trair, Sabia, andava junto, sabia. irmão. E se Judas tivesse, irmão, batido em si, e se não, eu entreguei Jesus, mas eu vou me reconciliar com ele igual fez Pedro, ele seria salvo também, irmão.
Tamanha misericórdia e amor de Deus para as nossas vidas. Mas é que até ali os discípulos não tinham entendido a obra. Não tinha entendido. Mas tu vê, irmão, que ele, Jesus Cristo, com a sua misericórdia, Deus com a sua graça e poder sobre a humanidade, tanto é que deu o seu Filho por nós, ele ia perdoar o seu traidor. Sim, Com certeza. Judas estaria perdoado. Porque Jesus Se nos tivesse ensina. esperado os 3 dias ali da ressurreição de Cristo, se os próprios discípulos tivessem entendido o que significava aquilo, o Judas teria tomado mais cuidado com Judas. Sim. Porque tamanha angústia que bateu aquele homem, né? Tanto é que ele se enforcou, Sim, né, irmão? sim. O corpo dele caiu, ribanceira abaixo e... Eu imagino o pavor daquele povo que acompanhava a crucificação, porque não era uma pessoa que estava assistindo. Claro que Eram milhares de pessoas que queriam ver o final daquela história. Como é que ia encerrar? Eu fico imaginando a hora que o túmulo se abriu, os túmulos mortos ressuscitaram. Sim. As pedras rolaram, o E a céu escureceu. Escuridão no meio-dia. Ô, irmão, agora tu quer ler o... Não, eu já vou ler. Mas é tipo uma coisa. Por muitos ali poderia ter pensado, pô, ele passou, ele fez muitas maravilhas, vai chegar no último momento Ele lá, vai falar, vai rir, vai falar. vai se revelar e vai quebrar tudo e vai sair caminhando. Sair fogo do Mas céu. não foi. Porque ele tinha que cumprir aquilo ali, no tanto que ele olhou pra cima e disse, pai, tá consumado. Então ele tinha, isso tudo tinha que acontecer. Era um propósito acontecer isso. Olha. Não tem tu querer Olha a cabeça. salvar. Não tem tu querer salvar Jesus. Não. Entendeu? Senão, não, deixa. Daí foi aí que Pedro falou, não, mestre, não vai. Se aparta-te de mim. Tem que cumprir. Ele tem que cumprir, ele tinha que Tinha passar. que passar por aquilo ali. Daí tu Eu vê... tô falando a palavra, Deus achou graça e moeu seu filho por nós. Moer. Então ele tinha Isso que que é passar amor. por ali. Isso é E amor. tu vê uma questão de moer, tu nunca vai moer uma coisa sem ter que esmiuçar ela, quebrar ela. Ah, eu acho impressionante essa palavra, esmiuça. Então tu vê que ele teve a sua carne rasgada, ele foi esbufeteado, cuspido. Evangelho foi de João, de 19:34 diz. do 19 ao 34? Não, capítulo 19, versículo 34. Vou resumir. Contudo, um dos Nós soldados. estávamos no 17. Sim, mas vamos. Ah, quer dar pulinho, né? Porque tem mais São uns 6 ou novinhos? 7. Ó, Te converter. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34 diz assim: Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Meu Deus. Aquele que transpassou Jesus Cristo, ele reconheceu que ele era filho de Deus. Então, muitos tiveram que ver isso, e aquela multidão que estava ali, que nem tu falou, não devia ser poucas pessoas, tinham os curiosos, porque muitas pessoas, desde o tempo da humanidade, gostavam de ver a maldade. E até hoje, né? E até hoje. Então tu vê uma execução, é que nem hoje em dia tem execução de pilotão de fuzilamento, Sim. enforcamento, tem questão de decapitação em outros países aí. E as graças pessoas a... assistem assim como se fosse. assistem, porque Maior vendo normalidade. merecimento naquela pessoa. Porque a morte de cruz era uma morte vergonhosa naquela época. Era para pessoas que praticaram crimes horrendos. E daí tu botar um homem que não tinha nada, que não fez nada, não tinha pecado nenhum, veio, Morte. curou enfermos. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Maldito. Ele foi um maldito Por nós. por causa de ti, ouvinte, por causa de mim. Ele foi maldito por nós. Então, nessa maldição que estava sobre ele, nos trouxe a paz. Nos trouxe a graça que hoje nós vivemos, nos trouxe o amor que há em Deus para a humanidade. Você já pensou hoje, ouvinte, que estão na live, que estão na rádio, o quanto esta humanidade ofendeu a santidade de Deus? Eu ofendi, os irmãos aqui, Todos, né? todos. E ele se compadeceu mais uma vez.
Negamos a Ele. E não foi por merecimento nosso. Não foi porque o irmão Felipe é bonitinho, que o irmão Leandro é bonito. Não. É pela graça de Deus. Não foi porque tu ajudou 5 velhinhas a atravessar a faixa de segurança. Não foi porque tu alimentou um morador de rua. É pela graça. É pela graça que nós somos salvos. As obras que fizeram de atravessar as 5 velhinhas, de alimentar um morador de rua, isso é louvável a Deus. Aleluia. Mas isso não salva as almas. Não é pelas obras. Não é pelas Então a gente vê esse amor E mostrar amor, ou caridade, né? Que algumas traduções falam. Sim, caridade. Amor. É o mínimo que o cristão tem que fazer. É o mínimo. É o mínimo. E Uma tem cristão ótima- que não faz. Tem Não. cristão que não faz, que é o caso do nosso amigo aí, né, irmão? Que tem a sua entrega a ajuda às pessoas. Aleluia. Até não sei se ele já não nos converteu, né, irmão? Uma ótima noite, meus amados. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, velho. Que hoje Deus nos proteja, nos guarde, nos abençoe, pois devemos ter fé e confiar mais no Senhor. Aleluia. Ele é tudo e nós sem Ele não somos nada. Ó, reconhecendo, né? Que sem Deus não somos nada. E que Ele ilumine o nosso dia e nos livre de todo mal. Em concordância? Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar Aleluia. e ler o outro que tem aqui embaixo aqui. A Thaís, Olha aí, Danilo, Thaís. Antony Jean. Que Deus te abençoe, Thaís. A autoria, boa noite, amigos. Boa noite, Boa noite, Thaís. Deus te Thaís. Deus abençoe. abençoe. Lucas Ribeiro, que Deus te abençoe. Lucas, Karine Gilvan. Amém. Lucas é teu sobrinho, não É, o é? Lucas é meu sobrinho. O sobrenome dele é Ribeiro mesmo? É, Ah, Ribeiro. pelo menos não escreve o sobrenome. Escreve certo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela vida deles. Aleluia. O segundo sentimento. Jauri Silva. Jauri Silva. E o Luiz Deus Conceição, abençoe. que Deus abençoe. Amém. Vamos ver quem mais nós temos aqui. Esse que nós já fomos. Amém. O segundo sentimento que eu encontrei foi o de tristeza, que se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 27 e 28, que diz assim a palavra de Deus: E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, uma grande multidão, Grande multidão. as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Versículo 28. Jesus, porém, voltando para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Meu Deus. Aí até aí já estava ensinando. Até aí. Enquanto os outros lamentavam o que ia acontecer, ele estava Ele ensinando. ensinava. E aí que tá, né, irmão, a questão do ensinamento. Jesus ele sempre trouxe ensinamento para aqueles que estavam ao redor dele. Ele nunca trouxe, por exemplo, questão de desespero às pessoas que estavam ao redor. Sempre a questão de fé, para que viesse ter fé em Deus. É que nem o velho Abreu falou, nós viemos ter fé. E era o que ele trazia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus ele sempre trouxe a questão de fé, de amor para com o próximo. Então tu vê as pessoas se lamentando, irmão. E ele dizia, porém Jesus voltando-se para elas disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aleluia. Chorais, orai, né? Intercedei Com brancos. por vós mesmos, pelos filhos, porque vai ser difícil, não é fácil a caminhada. Ninguém disse que ia ser fácil, mas que valeria a pena. É, No final, vai valer. Quem disse isso? Cristo, Próprio. nosso Senhor. Programa abençoado que traz uma tranquilidade em nossos lares. Aleluia. Amém. Deus Glória a abençoe, Deus. velho Abreu, em nome de Jesus. Aleluia. O que mais nós temos aí, Leandro? Terceiro sentimento de angústia. Angústia, irmão. Angústia, mano. Muitos seres humanos estão perdidos na angústia, né, irmão? São angustiados. Atribulados, É. angustiados, mas não derrotados. Exatamente. Essa palavra, né? João 19:25. E a angústia está derrubando muitas pessoas. Né? Tá. As pessoas perdem força, não tem mais vontade. É.
Mas isso aí faz parte do processo, e até porque ele que entra numa igreja que aceita Cristo, vai passar por esses sentimentos todos. Vai passar pela angústia, vai passar pela tristeza, vai passar pelo sofrimento. Porque você está seguindo após Cristo. Ele passou por isso. Ele passou. Ele trilhou o caminho até o Calvário. Aquele que queira me seguir, que pegue a sua cama e venha, né? Porque essa angústia que Jesus estava falando ali, ó, diz assim, ó. E João 19, né? Vamos orar por ele agora. Vai lá, Leandro, por favor, ora aí, Leandro. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a Irmã dela. irmã dela, E Maria. e Maria, mulher da Clopas, Maria Madalena. Aí nessa angústia que estava falando da angústia da mãe de Jesus. Por mais que ela sabia que era a luz ao Rei dos Reis, o Deus dos judeus, ela tinha o sentimento de mãe. Sim. E ela via ela sabia o que o filho dela estava passando, o que ia passar. Ela sabia que ele ia ser crucificado. Tu imagina uma mãe ver um filho levando tapa, sendo cuspido, Sendo maltratado, sendo né? irmão? maltratado. Ninguém gosta de ver um filho sendo, até mesmo um pai, né? Mas Deus agradou moer o seu próprio filho. Sendo pregado numa cruz, cravando-lhe uma lança do lado. Que mãe assistirei isso aí? Com alegria? Nenhuma. Nenhuma. Às vezes um filho já está enfermo, está com febre, ali o cara já fica todo angustiado, todo preocupado, e vai aqui, vai ali, né? E ela vê o filho dela padecendo, sendo rasgado a sua pele, sendo esbofeteado, cuspido, sendo ele blasfemado, blasfemavam de Jesus Um homem que não Cristo. teve culpa, não tinha culpa nenhuma. Como diz Se ele tivesse culpa, muitos estariam dizendo: bate nele, não pode quebrar, isso daí merece. É assim que muitos hoje pensam com a sua cabeça miúda, que aqueles que muitas vezes erram são crucificados, né, irmão? Até mesmo cristãos, eles crucificam aquela pessoa. São os primeiros a apontar, irmão. São os primeiros a tirar Deus do trono e dizer assim: ó, dá uma licencinha aqui que eu vou julgar agora. Dá uma licença pra mim que eu vou dar uma julgada aqui. Hoje em dia é assim, irmão. Às vezes tu espera o teu irmão errar pra te dar a primeira cajadada. Tu fica só na espreita, né? Às vezes tu fica esperando, irmão. Tu é pior que o nosso adversário. Os cristãos, eles são muitas vezes pior que o nosso adversário, irmão. Eles ficam à espreita, esperando o irmão errar. Esperando o irmão errar para poder apontar o erro dele. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Amém. Ruth Lessa. Deus abençoe. Lá de Gramado? É. Lá deve estar 0,5. Ô tia, faz um fundi que nós vamos aí pra cima e tu comer um fundi final de semana. Só pensa em comida, né? O crente não tá orando, tá comendo. Crente não bebe, mas come, que é uma maravilha. Ai, Deus me livre. E nos versículos a seguir, o versículo 26 do Evangelho de João, capítulo 19. Ora. Vai, vai. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Segue no 27. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ali já estava mostrando a preocupação com a mãe e já dando a ordem: ó, agora com vocês, cuidem dela pra mim. Aleluia. Aleluia. Mesmo no momento da angústia. Só vim, serão bens recebidos. Amém. Vou fazer um culto, uma live aí tia, ao vivo da tua casa. Comendo fundi. Comendo fundi. Ó, dá ideia. Não dá ideia. Dá ideia. Não, dá ideia. Não é dá ideia. Dá ideia. Nós vamos mesmo. Nós vamos. Vamos fazer um projeto Impactar via Caxias?
Gramado, direto de Gramado, da casa da... Da Ruth Lessa. Ruth Lessa. O convite foi dado. Eu, com o seu mãozinho. Só aí, né? Vamos pegar o Uno e subir a serra. Só. Vamos pegar a Titânia. Vamos subir também, né, irmão? Podemos Vai ir longe. num carro só, cara. Pra que gastar? Eu posso ir de Titânia. Pode, mas é que pode, cara. Mas a gente vai chegar lá mais Você levar o congelado, equipamento e tudo mais. cara. Que equipamento, cara? Não é só o celular. Não, é só o celular e o carregador, cara. Tu é bem velho, né, irmão? Você É de van, escrito aqui do lado, com aquela antena em cima pra pegar sinal. Vai na passada, vai pegar um carro da RBS ali, vai. Que isso? Vai. Converter, vai. Não, o quarto sentimento, a dureza. Dureza do coração, irmão. Eu acho que esse é um dos piores, né? Esse é o pior. Porque... Cara, por muitas vezes nós mesmos se endurecemos. Sim. Endurecemos a ponto de depois pensar, poxa, eu ter resolvido tão simples, né? Sabe que essa passagem que tu está trazendo em Marcos capítulo 15, verso 21, e constrangeram um certo Simão, Constrangeiro. o Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. Ele estava passando, irmãos, para prestar o seu culto no templo. Normal, E ele viu Jesus Cristo sendo carregando aquela cruz dele. que não era para ele. E ele carregou a cruz. Então a gente vê que quando Deus ele quer trabalhar na vida do homem, e Simão ele era judeu, né? Ele era judeu. Rodrigo Ferraz, que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Praticante e conhecedor da palavra da Torá. E agora tu pegar e ver um homem carregando a cruz toda ensanguentada e tu ter que carregar aquela cruz para ele, constrangeram ele a levar. Tu vai levar. Tu vai levar a cruz para ele. Então, tu E vê até porque eles não reconheciam Jesus, né? Então era pior ainda ter que levar a cruz dele, uma pessoa que tu não... E pra quem via de fora, e quem não sabia quem era ele era um bandido. Sim. Ele era um malfeitor. Um malfeitor. Então a gente vê a misericórdia de Deus, irmão, ela não tem como tu explicar, não tem como tu falar sobre a misericórdia de Deus, irmão. Porque é uma coisa assim de extrema grandeza, irmão, ele ter tanta misericórdia da humanidade, por mais que a humanidade ofenda ele, irmão. Eu ainda falava no culto ontem, damos graças a Deus, irmão, porque Deus olha para nós não como o homem olha. Porque o nosso olhar, irmão, é muitas vezes de condenação. Sempre. Sempre. Boa parte. Sempre. Então a gente vê que o nosso olhar condena. Critica muitas vezes com os olhos, né? Pá, mas olha ali o fulano por quê? Então a gente vê que nós temos que ter cuidado para nós não exercermos a nossa justiça. Não, mas até ali era um ensinamento, né? Ele estava dizendo, vocês também vão ter que carregar a parte de vocês na cruz. Não vai ser assim tão fácil o acesso. E nós temos que ter em mente que nós também temos que passar pela nossa via cruz, nós temos que carregar a nossa cruz. Temos. A Até cada dia. Porque como é que tu vai, vamos dizer assim, gozar de uma vitória num lugar se tu não passar por sacrifício? Tu não vai dar valor àquilo. Não. Tu não vai dar valor àquilo. Como é que nós vamos adentrar no céu sem passar por um momento de dificuldade na vida, sem aceitar Cristo, sem seguir o que Ele manda? E passar por uma dificuldade glorificando a Deus, né, irmão? Glorificando a Deus. Porque seguir a Deus é obedecer os seus mandamentos. E obedecendo os mandamentos de Deus, nós temos renúncias. Né? E muitas vezes nos matando, como diz a palavra, matando o nosso próprio eu, a nossa carne, que é aquela luta constante. É que eu renunciar a si mesmo. Isso é complicadão, né, cara? É uma vida de santidade e dedicação. O renunciar às suas práticas, renunciar o seu si, renunciar
o eu, principalmente, O eu, né? o eu é difícil. O egocentrismo, né? Porque Mas o cara é egocêntrico, cara. Isso é muito complicado, cara. Isso é muito complicado. Não dá pra negar só meio. Não tem meia entrada. Só um pedacinho. Não vai assistir lá de fora, do lado de fora da cerca. O eu hoje ele derruba muitas pessoas. Não, e é o que a gente vê muito. As pessoas querem fazer a obra, mas do seu jeito, de qualquer jeito, do jeito que lhe apraz. Por isso que ela vai ser A obra não é provada, de né? Deus, a obra é minha. Eu faço o jeito que eu quiser. Por isso que a obra vai ser testada, vai ser provada no fogo. Sim. Vai com que forma tu fez isso aí? Vai Será que queimar foi mais pro eu? rápido que Será- palha. Né? Então, esse... Cara, é que na verdade, se o cara viver 24 horas no Evangelho, o cara se nega a si mesmo todo momento, toda hora, em qualquer circunstância, porque em tudo tu vai estar errado. Então, Sabe, irmão? as pessoas preferem Por isso que nós fazer... temos que estar revestido da armadura. Exatamente. Porque a única forma de nós vencermos isso é revestido da armadura. E as pessoas vivem 70%. Os 30% deixa pra viver no mundinho. Né? Mas é verdade. É complicado, Tá. é complicado. E aí quando tu pega uma palavra assim que tu quer às vezes mostrar que tá o caminho errado, tu é o cara duro, tu é o conservador, tu é o Pedrão. É o né? Pedrão mesmo. Aí se torna isso, né? Porque Não, as pessoas não querem ouvir muitas vezes. Não, e por muitas vezes o que acontece? As pessoas estão subindo no altar e estão pregando e não vivem o que prega. Daí as pessoas vão prostituir o evangelho desse jeito porque dizem, o que adianta? Tá lá em cima do altar, ela tá pregando, mas não tá vivendo prega. Cara, isso aí é tão normal nos dias de hoje pro cara ver assim. Não, mas isso não pode ser normal, Não, porque normal não é é. de Deus. Sim, mas que eu digo, tu acaba conhecendo pessoas que tu vê, Sim. que nem o nosso pastor hoje te deu um exemplo que um Um rapaz, abraço, irmão Leonardo, que Em Deus te nome de abençoe Jesus. em nome de que um Jesus. gurizinho, não, claro, não, ele não disse de onde é, né? Ele disse que o gurizinho uma vez chegou, ele contando a história, que o gurizinho chegou e disse assim, ô pastor, tu não podia arrumar um cantinho aqui na igreja pra nós morar? Pastor, por quê, meu filho? Não é porque o pai aqui é uma coisa, em casa é outra. Aí pra ele disser que o meu pai morando dentro da igreja, a coisa vai ser boa pro nosso lado, né? Bah. Que tapão, né, irmão? E aí? O pastor é o pai dele. Não, o gurizinho, o nosso pastor contando essa história que contaram pra ele, né? Eu disse, bem por aí, às vezes é santidade só em cima do púlpito. Só isso, né? E Extremismo. já- José Pedro Adolfo, que Deus abençoe. Aleluia, em nome de Jesus. O meu tem quanto tempo já aí? 43. Olha só, irmão, em 2 Coríntios capítulo 12, que a gente está falando a questão do eu. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aleluia. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, ele teve a revelação dos céus, ouviu palavras inefáveis, mas tinha um espinho na sua carne, que era para ele não se ensoberbecer. Mas Agora tu pega e fala assim, ó, uma questão do eu. Eu prego a palavra genuína de Deus. Eu prego e faço e aconteço. É um soberbo. Tu não Porque faz nada. não faz nada, porque o apóstolo dos gentios foi colocado um espinho na carne dele,
um enviado de Satanás para esbofetear a carne dele, a cara dele, para dizer que ele era um pecador. E ele vivia pela graça e pela misericórdia de Deus. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse-o de mim. 3 vezes ele pediu, irmão. E as 3 vezes foi negada por Deus. Então ele me disse: a minha graça te basta. Aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas é que a soberania de Deus, mais uma vez, age na vida de Paulo, né? Sim. Se ele não pôs esse espírito na carne, olha o que Paulo fez. Ele foi assunto aos céus também, irmão. Ele esteve, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. E o negócio não era Paulo. O negócio não era ele. Passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Então tu vê, irmão, que não era para soberba do ser humano, e hoje em dia, infelizmente, é ao contrário. Nós queremos nos ensoberbecer. Dizemos que pregamos a palavra genuína, verdadeira. Realmente estamos com a palavra genuína e verdadeira. Nós somos os caras. Mas e agora? O eu. Onde é que fica o eu? O teu eu fica embaixo do charco de lodo. Meu Deus. Aí ele diz lá em Efésios: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E se tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação me foi dada conhecer o ministério conforme escrevi há poucos, resumidamente, pelo quando ledes podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Então a gente vê. Ele sempre é preocupado com isso, né? Sempre porque preocupado. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim. Então Paulo estava sempre preocupado com isso, né? De não se vangloriar. Ele sabia da obrigação que é levar a palavra de Deus. O homem hoje busca a glória, irmão. Não generaliza. Não vamos generalizar. Não todos, mas a maioria busca gloriar-se em si mesmo e não gloriar-se nesse Cristo que teve todo esse caminho até o Gólgota. Aleluia. De ser rasgado a sua pele, de ser esbofeteado, de ser cuspido, de ser blasfemado, de zombarem dele dizendo: salve o rei dos judeus. Por isso que a palavra te diz que muitos naqueles dias falarão: mas Senhor, Senhor, em teu nome. Paulo, por exemplo, ele podia muito bem dizer assim: eu vi Jesus, e o negócio é o seguinte: eu sou Paulo. Eu sou o cara, eu sou bonzão. Eu caí do cavalo, fiquei cego 3 dias, ele mandou até um profeta pra falar comigo aqui, Ele mandou um profeta falar comigo, dizendo que eu ia levar o evangelho. Não, eu sou o cara. Eu conheço toda a palavra, porque eu fui criado ao pé de Gamaliel. Ao pé de Gamaliel eu conheço tudo, eu sou o cara, eu sou bonzão. Eu posso abrir 15 ministérios aqui, e fogo puro. Não. Amém. Paulo, ele se gloriava em Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus nobres companheiros. É uma educação assim, é uma educação surpreendente. Ficou só pra ele, né, irmão? Perseverei na oração, vigiando com ação de graça. Colossenses 4. Perseverei na oração, vigiando com ação de graças. Supliquei ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também sou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são fora. Os que são de fora. Aproveitais as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável
temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada Meu um. Deus. Que benção, né, irmão? Posso ouvir um glória a Deus aí? Ô, glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Quão bom é esse nosso Deus, irmão. Eu não consigo... Eu já falei uma vez aqui que eu não consigo achar outra palavra para agradecer a Deus a não ser obrigado, né, irmão? E é pouco. E é pouco. E é pouco. E é pouco. Bem rasinho. Defina de tal maneira, porque o Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Defina de tal maneira que tu vai ver o amor de Deus. E como é que nós vamos retribuir isso? Fazendo o que ele mandou. Exatamente. Cumprindo o ID. E É a única coisa que ele vão e ainda nos dá todo o poder e toda a autoridade para fazer isso. E tem mais a incredulidade, né, irmão? Não, tem mais 2, 3 tópicos ali. A incredulidade daqueles que estavam ao lado de Jesus Cristo na cruz. E um dos malfeitores, em Lucas 23, verso 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Imagina, irmão. Ali era o próprio Satanás falando. Pode ter certeza, ali era o próprio diabo falando. Sentimento de zombaria, irmão. Imagina isso, as pessoas zombando de Cristo. Zombando de Cristo. Interessante no Colossenses 4:10, saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for convocado, acolhei. Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão e cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meus Levítico. Saudai a Epáfras. Pode prosseguir, irmão. A gente só um parênteses. Só um parênteses graúdo. Parentesco. Olha, irmão, trouxe um estudo aí que... Passou o final de semana todo estudando. Não todo, Eu acho que foi o primeiro final de semana de busca a Deus, né? A Deus. Fora o xizão aqueles que devem ter comido, né? A gente não se esquece, irmão. Não, mas eu vou recompensar. A gente vai gravar, comer um fundinho lá na tia Ruth lá. Ruth Lessa. Zombaria tu já tinha lido, né? Zombaria, né? Já. O último. Na voz daquele que tudo criou. A palavra É pura. Sem mistura, irmão. Ela é pura porque ela limpa, ela lava, ela transforma. Só Jesus na nossa vida, irmão. E eu sou grato a Deus por isso. remido pelo sangue do Cordeiro. E o sétimo sentimento encontrado na cruz do Calvário é o arrependimento. O arrependimento. Poucos se arrependem diariamente, né, irmão? Feliz é daquele que pode se arrepender, né? Retroceder Que não ainda tem como, tempo, né? Que ainda tem tempo para se Exatamente. arrepender, pedir perdão. É uma renúncia diária, né, irmão, que a gente tá falando, né? Por exemplo, o que tu faz quando tu abre teus olhos? Tu agradece a Deus pela oportunidade. E o que tu faz quando tu vai fechar os teus olhos para dormir? Agradece. É um agradecimento e um arrependimento que tu tem que fazer. Porque diariamente tu tem que se arrepender dos seus pecados. João 11. Então tu vê que é uma constância para te buscar a Deus. Dizendo que sem Ele tu não é nada. Sem Ele tu nada pode fazer. Somos dependentes dele. O tempo todo. Somos dependentes dele, da obra dele. Que sem ele a gente já sabe como termina, como somos, como vamos viver, né? João o quê? João 11. 40 Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, verso 40 ao 43. Então vamos lá então. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
Olha a reverência que Jesus tinha com Deus. Pai. Intimidade? Não, irmão, hoje em dia intimidade lhe dá muitas vezes por diminuir Deus. Jesus, sendo filho de Deus, chamava Deus de Pai. Sim. Eu não vou colocar isso, mas né? Não, mas vai. Não. Pai, é que vai de cada um, né, irmão? Então pode ser que alguns irmãos se ofendam, então é melhor a gente cuidar com as palavras que a gente fala. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas mesmo assim ele falou, irmão. Mas assim falei por causa da multidão presente. Porque Jesus ele orava em espírito também, meu irmão. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim farei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Um homem morto há 4 dias saiu caminhando, irmão. Tamanha misericórdia, glória, poder de Deus. Poder de Deus. Com a sua palavra, meu irmão. Vem para fora. Aprendemos que podemos até ressuscitar o morto, mas a glória, essa é de Deus. E ele não divide a glória dele com ninguém. E ele disse, Lázaro, que se ele falasse simplesmente sair para fora, os mortos que lá estavam saindo tudo. Agora tu vê, irmão, se Deus, por exemplo, um exemplo que não divide com ninguém, mas se ele fosse dividir com todo o ser humano da terra, já os mortos, os vivos, sobraria ali uma infinita glória ainda. Sim. E o homem com essa glória que teria, seria uma glória limitada. Mas tu imagina, Não seria uma glória. Ia ser muito mais soberbo do que já são. Por que não? Aí que eu ia chegar, eu queria falar, porque se Deus deu o que pro homem? Autoridade. O homem já se acha o tal. Você acha o bambambam? Tu imagina com a glória de Deus. Então a gente vê que Deus, Então... ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Então, vamos fazer um... Resumão? Não, resumão, só trazendo uma coisa. Cara, eu quando... Eu vi muito morto, né? Deve ter visto bastante. Eu vi muito morto de ficar fedendo quilômetros, assim, em questão de 4, 5 horas, assim, já fedor. Imagina um homem morto há 4 dias. E sair de lá sem cheiro nenhum. E sair sem cheiro nenhum, caminhando. É o dono da vida, né? Cara, é só Deus pra fazer uma coisa dessa. E daí tu fica imaginando na tua cabeça, irmão, e que nem eu tô fazendo agora, tentando imaginar aquele homem saindo e as pessoas atemorizadas da tamanha glória de Deus, irmão. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Cara, a pessoa morre, começa o corpo a inchar, a pessoa começa a ficar roxa, começa a explodir de dentro para fora, começa a botar todas aquelas imundícias para fora. Agora uma pessoa há 4 dias dentro do sepulcro morto, cara. O cheiro poderia estar quilômetros, todo ferrado já, mas não, saiu intacto, saiu caminhando. Só pedindo para tirar essa atadura dele. Mas é que tá, né? Jesus 3 dias, Lázaro 4. Para Deus mostrar a sua soberania, a sua grandeza. E Jesus Cristo, ele ressuscitou por si, né, irmão? Sim. Porque ele ressuscitou Lázaro através da palavra. Através da palavra. Através da onde Deus ele criou todo o universo. Tudo que há com a sua palavra, e nós, seres humanos, com a sua mão ele criou. Então, com a sua palavra, Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu, porque não há homem, não há ser vivo que não respeite a voz de Deus.
Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E ele fala para um morto, irmão, e o morto tem que obedecer. E se ele fala contigo através da palavra dele, nós temos que obedecer. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas nós temos a palavra de Deus e nós temos um advogado que intercede por nós a cada dia. Então não pense muitas vezes você, eu falhei e vou sair da igreja porque eu sou falho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Prossiga nessa caminhada. Errando, cuide para não errar. Mas busque cada dia mais se reconciliar com Jesus, se reconciliar com Deus. Pode ver que tem igrejas, por exemplo, que quer se reconciliar com Deus aqui. Vai, dá vontade às vezes de me levantar eu. Porque assim, então fale que a gente é, irmão. Mas aí que eu sou, entendeu? Salmo 119, versículo 5 diz que... Vai lá, né, irmão? Vai lá. Não ficar só na... Não, eu sei que tem uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né, irmão? Mas eu quero ver o que tá escrito, porque eu não... Só vou esperar tu ler, eu posso esperar. 119:5. Não, tu fala pra ver se não vai. Quando Deus quer fazer, ninguém pode pedir verdade. Quem impede o agir de Deus? Nem a morte impede, irmão. Nem a morte, irmão. Dá um glória aí, crente. Ô, glória. Pode falar, Leandro. Salmo 119, versículo 105 diz assim. 105? 105. Achei que era o 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como o irmão tinha dito segundos atrás que nós devemos andar na presença de Deus, andar no caminho de Deus e não desviar dele. E a única forma disso acontecer é nós andando na palavra de Deus. Mas tu sabe, irmão, nós botando em prática verdadeiramente essa palavra, não lendo, não olhando no Salmo 23 ou 91 aberto, que nem nós estávamos falando, pegando poeira. É uma coisa que tu tem que estar em prática. Sim, é a palavra de Deus, porque é a lâmpada para os teus pés. Claro. Mas agora, em Isaías, irmão, Isaías capítulo de número 30, diz assim, quando te desviares, então quer dizer que tu vai te desviar. Vai desviar. Eu sou santarrão, não vou me desviar, irmão Felipe. Tô sempre reto aqui, Isso Deus falando, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando tu te desviar para a direita e quando tu te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então a gente vê que por mais que nós nos desviamos para a direita, para a esquerda, ouviremos uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Tu sabe que quando eu estava fora dos caminhos, vamos dizer assim, que a gente gosta de falar que a pessoa estava fora dos caminhos do Senhor, né? Tu saía para fazer tuas festas, tu saía nos finais de semana, mas alguma coisa que tu ia fazer, aquilo ali vinha automático na tua cabeça. Não, mas não, isso aqui não é por aqui. Porque aquilo ali foi plantado em Deus a tua meninice. Então, quando tu vai te desviando para um lado para o outro, a palavra automaticamente ela vem e fala contigo, tu já... Não dá um passo para trás, mas segura, pensa. Senão tem que mesmo na ignorância, quando o cara está afastado, tudo, Deus ainda fala, manda alguém falar e sempre manda alguém falar. Irmãos, eu estava andando em maus caminhos e agora que eu aceitei Jesus em meu coração. Aceitei Jesus no meu coração. No meu coração. Não só aceitei Jesus. Que é só de lábios. É só de lábios. O povo que me tem na ponta do lábio e longe do coração. Ele não, aceitei de coração. Tem muitos que não acreditam na minha mudança. Isso é normal, irmão. Até na minha mudança. Ninguém acredita na minha mudança até hoje. Ninguém acreditava em Paulo. Paulo levou 13, 14 anos para comprovar que... E por muitas vezes dizem, lá vai mais um que se esconde atrás da Bíblia. Então, isso é normal. Não sei o que, ex não sei o que. Então, isso é normal. Fiz tanta coisa errada, agora tá na igreja. Isso aí é... Mas eu estou firme. E já sou vitorioso. Glórias e glórias a Ele. Verão em nome de Jesus a minha vitória. Aleluia. Quarta, estarei glorificando o nome do Senhor Jesus na igreja. Glória a Deus. Não, aleluia. Vou te dizer uma coisa pra ti. Tu não precisa provar nada pra ninguém. Não.
Deus sabe. Deus tá sabe contigo, do teu né? coração, sabe que tu aceitou Ele em fato e verdade. E quem te justifica a partir do momento que tu aceita Ele de coração é Deus. E Já tu tá simplesmente, justificado, né, né? irmão? Tu simplesmente, não simplesmente, mas é usar a questão do simples, assim. Mas tu simplesmente andando com Cristo, caminhando com Cristo, levando a palavra dele, o amor dele, eles notarão isso. Glória a Deus. Só Às vezes a gente tenta provar para as pessoas e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. não precisa provar E nada pra aí que ninguém. o nosso adversário Eles não Parece. provavam nada pra ninguém, eles só passavam e as pessoas falavam, esse aí verdadeiramente é um homem de Deus, então não preciso provar nada pra ninguém, só passo pela vida das pessoas que se Deus tá contigo, vai... Quem vai te testemunhar é Aleluia! Deus. não tem. O irmão Samuel botou ali ontem no culto, um rapaz foi visitar a igreja e Deus tocou nele e ele aceitou Jesus Aí, para ó. honra e glória Todo de Deus. dia acrescentará o Senhor aqueles que devem suas salvas. Todos os Aleluia. dias. Aleluia. Glória a Não, Deus. sempre é bom essa questão do testemunho dos irmãos que nos acompanham, de Isso é pessoas ótimo. que se achegam É. a Cristo. Porque não é para a glória do pregador, irmão. Não. É para a glória de Deus, é que nem o irmão colocou. É para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Irmãos, felizmente nosso tempo já se excedeu, né? Mas de novo. Não. Mas glorificamos a Deus por essa hora oportuna de estar falando ao santo e poderoso nome dele. Agradeço a Deus, aos irmãos, dizer agradeço aos irmãos, saiu a mão. Se não é um Deus pagão, né, irmão? É uma mão Pagão. Agradeço a Deus aí pela oportunidade de nós estarmos aqui bendizendo o santo e poderoso que nome honra, dele e tudo que ele fez e faz por nós a cada dia. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte, para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a tua semana, a tua vida, a tua família. E que aquele que estiver enfermo nesta noite, que Deus venha tocar na sua enfermidade, para a glória do nome dele. Porque eu creio nesse Deus soberano, eterno e grandioso, que teve o testemunho da pastora aqui anteriormente, dizendo que a AIDS dela não acusa mais no sangue. Aleluia. Então a gente vê que o Deus que nós servimos não é aquele Deus que muitos têm em seu coração, um Deus pequeno, um Deus miúdo, um Deus chaveiro que faz o que tu quiser com ele. Não, é um Deus vivo e verdadeiro que cura uma pessoa do vírus HIV. Cara, eu vinha saindo de casa e de costume, né? Eu sei que na segunda-feira tem o programa da Luz Divina antes, então eu botei o fone de ouvido e vim escutando. E bem na hora que o pastor Mateus disse assim, a pastora, eu me esqueci o nome da pastora. Eu também. Agora esqueci, eu falei com ela e fala. Eu esqueci o nome dela e eu vou passar pra ela vai dar uma palavra e ela falou sobre o testemunho dela, né? 14 anos atrás ela pegou esse vírus, né, do HIV. Esse mês agora atrás ela fez um exame e deu não reagente, né? Aleluia. Isso é pra glorificar o nome do Senhor, cara. Tanto que eu cheguei aqui, quando eles saíram, eu falei pra ela, posso te dar um abraço? Ela ficou me olhando, eu falei pra ela, eu tava escutando o teu testemunho. E ela falou, irmão, que nunca tomou remédio. Nunca. Nunca tomou coquetel, irmão. Isso é mais interessante, cara. Só oração. Só oração. Só Jesus. E quando a gente fala que é só Jesus na nossa vida, é só Ele. Foram 14 anos. 14 anos cruzando o deserto. Orando, clamando, buscando. E muitas vezes a gente passa um dia mal que furacando na casa dos clientes aí e acha que não é da. Dilúvio. Meu Deus, misericórdia. Essa Boa foi noite. pesada. Isso aí foi onde tá pungido. Na paz de Jesus Cristo a todos os irmãos. Deus abençoe uma todos. ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, a paz do Senhor. Vamos se despedir. Deus abençoe, fique com Deus. Irmãos, eu sei que depois nós vamos estar postando lá na página no canal do projeto, também no YouTube, né? Nós fizemos uma gravação aqui também, e essa gravação vai estar lá no canal do YouTube, Projeto Impactar no YouTube. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Glória a Deus.